Meus amores, bom dia, alunos do segundo ano. Estamos começando aqui pelo Teams, mais uma aula de Química, diretamente aqui do Teams para você. No ensino remoto também é tempo de aprender, não é? Não podemos deixar de lado as possibilidades e estudar cada vez mais. A Pro tá descabelada, vou deixar o vídeo desligado, tá bom? Aqui na página 44 da apostila do do segundo bimestre, né, da segunda série, página 44, atividade 5, nós vamos começar hoje, tá bom? Ligações químicas. Então, nós vamos começar assistindo um vídeo, esse primeiro vídeo que está aqui, que se chama Tudo se transforma, ligações químicas, tá? Se chegar alguém aí para entrar na sala, vocês, por favor, autorizem, né, a chegada aí, porque quando eu compartilho a tela eu não consigo ver mais nada, tá bom? Então, vamos lá assistir aqui o primeiro vídeo para dar sequência. Tudo se transforma, ligações químicas. Eu vou aumentar a tela. Se não estiver saindo o som, vocês me avisem, ok? Vamos lá, então. Chegou alguém aqui. Conseguem autorizar aí quem está chegando? Sim? Deu? Deu sim, Pro. Obrigada, meus amores. Bom, vamos lá então. Se o som não estiver saindo, vocês me avisem, tá? Oi, professora. Cheguei. Perdoa o atraso. Tudo bem, tá perdoado. Quem é o Jonathan? É eu, professora. Bom dia, querido. Vamos lá. No programa de hoje vamos falar de ligações. No mundo globalizado em que vivemos, tudo está ligado em rede, interconectado e é claro que existem muitos tipos de ligações. A ligação interurbana, que a gente faz para fora da nossa cidade. A ligação a cobrar, quando é o outro que paga. As ligações amorosas entre dois amantes. E por fim, nosso assunto de hoje, as ligações químicas, que formam a maioria das substâncias que conhecemos. A química é a ciência voltada para a composição, a estrutura e as propriedades da matéria. Ao longo dos séculos, a química acumulou um grande conhecimento sobre as substâncias, sua natureza, suas qualidades e capacidades de mistura. Peraí, tá misturando tudo, assim vai ficar uma bagunça. Eu acho melhor a gente entender algumas coisinhas básicas antes de continuar. Tudo bem, Kika. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos entender os conceitos de elemento químico, molécula, substância e mistura. Na natureza existem mais de 100 elementos químicos que são a base de toda a matéria. O que diferencia os elementos químicos é o seu número atômico, que representa a quantidade de prótons existentes nos núcleos de seus átomos. O oxigênio, por exemplo, é o elemento químico constituído por todos os átomos que possuem 8 prótons em seu núcleo. Portanto, o número atômico do oxigênio é 8. Na tabela periódica, os elementos químicos são mostrados isoladamente. Mas, na natureza, não é assim. A maioria deles só existe em combinações. Quando dois ou mais átomos do mesmo elemento químico ou de elementos diferentes se combinam por uma ligação química, eles formam o que chamamos de molécula. As moléculas da água, por exemplo, são formadas por uma combinação de 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Molécula é a menor parte de uma substância. Átomos formam moléculas. Moléculas formam substâncias. O oxigênio, hidrogênio e carbono presentes nesta cadeia de átomos que estamos mostrando formam as moléculas da glicose, que, por sua vez, faz parte da substância açúcar. A glicose é a principal fonte de energia dos organismos vivos e está presente em muitos alimentos que comemos no dia a dia. E tem também a mistura, que é composta por 2 ou mais substâncias. O leite, por exemplo, é uma mistura de várias substâncias. Bom, agora chegamos ao tema central da nossa conversa de hoje. As ligações químicas. É o que existe entre átomos que formam uma molécula estável. Tá bom, mas como eles se ligam? É um abraço? Um beijo? Eles são algemados? Têm tomada pra plugar? Como é que eles se ligam?
Kika, essa pergunta vem se repetindo por toda a história da química. E as respostas têm nos levado a modelos de ligação química cada vez mais precisos. Tentando responder essa pergunta, cientistas observaram o comportamento de várias substâncias e perceberam que algumas combinavam melhor que outras. Isto é, a capacidade de combinação de alguns elementos podia variar. E foi tentando esclarecer esse comportamento que eles chegaram à ideia de valência. A essa altura, a química passava por uma revolução com uma série de avanços tecnológicos, experiências inovadoras e o surgimento das primeiras teorias sobre o átomo. A valência, então, passou a ser entendida como a quantidade de ligações que um átomo pode fazer de uma vez. Quer dizer, a valência de um átomo representa a sua capacidade de fazer ligações. Ok, um combina mais com o outro, tem a valência, tá ficando melhor. Mas como isso acontece de verdade? Lá nos átomos que a gente não consegue ver nem com o microscópio. Tá faltando alguma coisa aí. É verdade, Kika. Faltava aprofundar o estudo do elétron. No princípio, os elétrons eram entendidos como um tipo de partícula que gira em torno do núcleo do átomo, como os planetas giram em torno do Sol. Mas desde então se descobriu muita coisa sobre essas partículas. O americano Gilbert Newton Lewis foi o pesquisador que começou a projetar os elétrons em estruturas espaciais em volta do núcleo do átomo, num trabalho que se tornou a base da teoria eletrônica da valência. E percebeu que os átomos mais estáveis são os que têm 8 elétrons na camada mais distante do seu núcleo, exceto o hélio, que possui apenas 2. Isso quer dizer que os átomos com menos do que 8 elétrons na sua camada externa tendem a fazer ligações com outros átomos. Se um átomo tem 7 elétrons em sua camada externa, ele tende a buscar um elétron na ligação com outro átomo. Se ele tem 6 elétrons na camada externa, tende a buscar 2 elétrons em suas ligações e assim por diante. Esse equilíbrio é o que estabiliza as ligações químicas, que podem ser de vários tipos. De acordo com a teoria de Lewis, dependendo do comportamento dos elétrons nas camadas externas dos átomos, as ligações químicas podem ser iônicas ou covalentes. As ligações iônicas ou eletrovalentes são aquelas em que os elétrons da camada externa de um átomo passam para a camada externa de outro. Quer dizer, quando existe transferência de elétrons entre átomos. Um átomo de sódio, por exemplo, tende a perder o elétron na sua camada externa para um átomo de cloro. Nessa ligação, eles formam o cloreto de sódio, que compõe o sal de cozinha e que é um exemplo de ligação iônica. As ligações covalentes ou moleculares são aquelas onde os átomos compartilham os elétrons de suas camadas externas. Um átomo de carbono pode compartilhar 4 elétrons e 2 átomos de oxigênio podem compartilhar cada um 2 elétrons. Assim, os 3 átomos da ligação completam os 8 elétrons nas suas camadas externas. Nessa ligação, eles formam o gás carbônico, que o corpo humano elimina na respiração. Existem também as ligações metálicas, que, como o nome diz, ocorrem entre átomos de metais e são bastante estáveis. E por último, há os radicais livres, que são altamente reativos e formados por moléculas ou átomos com elétrons de valência desemparelhados. A química passou por muitas transformações e deu um mergulho no universo microscópico. Surge então a química quântica, uma ciência muito ligada à matemática e com outra concepção dos átomos e de suas partículas. Entender as teorias quânticas é fundamental para acompanhar os avanços da química. Os fenômenos quânticos, eles estão presentes em vários níveis da estrutura da matéria. A gente aprende lá nos cursos de química da escola que os elétrons, nos átomos, né, eles estão distribuídos em camadas ou níveis de energia que a gente rotula com as letras K, L, M, etc. E dentro de cada um desses níveis você tem orbitais quânticos que a gente rotula com letras, né? S, P, D, F, etc. Cada uma dessas letras podendo caber uma determinada quantidade de elétrons. Essas regrinhas que a gente aprende na química, elas foram construídas a partir da compreensão dessas propriedades quânticas. É natural pensar que as ligações químicas também, que são quando os átomos se juntam, vão refletir essas propriedades quânticas.
A partir das teorias quânticas, as novas concepções do átomo descrevem os elétrons como nuvens se movendo em orbitais em torno do núcleo e se distribuindo por todo o espaço como ondas. Então, os quânticos vão substituir o conceito de trajetória pelo conceito de onda no estudo dos elétrons. E vão propor também a aplicação de equações matemáticas de onda ao comportamento das partículas. Surfando nesses estudos, os cientistas alemães Walter Heitler e Fritz London aplicaram a equação de onda à ligação química simples entre dois átomos de hidrogênio. Eles perceberam que, quando esses dois átomos se aproximam, aumenta a probabilidade de que um elétron de carga negativa de um seja atraído pelo núcleo positivo do outro e vice-versa. Esses elétrons começam a pular entre os átomos bilhões de vezes por segundo até que não seja possível definir a que núcleo eles pertencem. Combinando esse conceito com a equação de onda que vimos antes, os cientistas concluíram que a atração criada entre os átomos pela troca de elétrons seria equilibrada pela repulsão entre os núcleos positivos, criando uma ligação covalente estável de grandeza e força definidas. Aluno de Lewis e contemporâneo de Heitler e London, o americano Linus Pauling traçou um caminho muito original em sua pesquisa. Influenciado por esses cientistas e também pelas teorias quânticas, ele elaborou um dos mais importantes estudos sobre a natureza das ligações químicas. Ele tentava entender o comportamento dos elétrons nas ligações químicas e também as relações entre as ligações covalentes e as ligações iônicas. Então Pauling observou que só em casos extremos ocorre uma ligação iônica pura ou uma ligação covalente pura. Na verdade, a maioria das ligações químicas é uma combinação de ligação iônica com ligação covalente. Ele também concluiu que uma ligação depende de outros fatores para ser estável, como as condições do ambiente e a disposição dos orbitais atômicos no espaço. Mas faltava determinar a força que unia os átomos nessas ligações. Então Pauling percebeu que, numa ligação química, um átomo tem mais habilidade de atrair elétrons do que o outro. Ele chamou essa propriedade de eletronegatividade, definindo-a como um poder de um átomo de atrair elétrons para si mesmo. Em seguida, Pauling mapeou diversas ligações químicas e propôs uma escala de eletronegatividade contendo todos os elementos da tabela periódica. Com essa escala, é possível prever se uma ligação química é mais iônica ou mais covalente e também medir a energia dessa ligação. Até hoje, esse é um dos estudos mais importantes sobre a natureza das ligações químicas. Mas essa não foi sua única contribuição importante para a ciência. Pauling sempre buscou pensar as ligações químicas espacialmente. Ele tentava entender o comportamento dos elétrons no espaço relacionando os resultados das experiências que fez com algumas substâncias. No programa de hoje, falamos sobre as ligações químicas. Vimos como elas acontecem, os tipos de ligações e as teorias sobre elas. Vimos que a ciência mergulhou até o nível de partículas que nem podemos ver para buscar explicações sobre as ligações químicas. Mas devemos lembrar que essas ligações são a base de todas as substâncias que conhecemos. Isso quer dizer que elas estão presentes de um jeito muito concreto em todos os momentos do nosso dia a dia. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui, o ideal é que vocês tentem anotar alguma coisa assim que vocês tiverem dúvida, né? Ou fazer um resuminho do que vocês ouviram no vídeo, tá bom? Esse vídeo falou principalmente das ligações químicas, que são de 3 tipos. A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. E deixou bem claro que o que faz com que os átomos se liguem são os elétrons, não é? Agora nós vamos assistir um outro vídeo, que é uma breve história da ligação química. Ainda está na página 44. Se tiver alguma coisa para anotar, vocês anotem, e dúvidas também. Depois a gente retoma aqui, tá? E se mais alguém chegar para entrar na aula, vocês, por favor, habilitem aí a pessoa, né? Admitam ela no grupo, tá legal? E depois eu vou fazer umas chamadinhas individuais, porque tem muita gente que está perdendo a hora da aula e acaba perdendo o conteúdo, né? Como eu fiquei uns dias aí com a minha filha no hospital, depois eu fiquei doente. Então agora o pessoal acho que acabou perdendo um pouquinho o ritmo, né? Que a gente vinha aí num ritmo muito bom. Mas vamos lá, gente, vamos aprender, porque química é tudo, né? De bom para a gente aprender. E é onde a gente tira as nossas dúvidas. Eu gosto desses vídeos que eles colocam aqui na apostila para a gente assistir, porque eles são bem dinâmicos, né? Vocês viram aquela dancinha lá dos elementos? Nossa, eu adoro essa parte aí. Acho muito engraçado.
Vamos lá, então. Uma breve história da ligação química. Mais um vídeo para nós. Aqui. Bora lá. Uma breve história. Deixa eu ampliar a tela. Se estiver tudo ok, se tiver algum problema com o som, vocês me avisem, tá? Por favor. Estávamos desenvolvendo a história da ligação química e, de repente, percebemos uma impressionante semelhança com a fábula das Mil e Uma Noites, o pescador e o gênio. Assim como o pescador, ao lançar sua rede, encontrou a lâmpada do gênio por acaso, os cientistas, ao lançarem suas redes em busca de conhecimento, também fizeram descobertas acidentalmente. There was once an old fisherman who lived in great poverty. One day, after casting his net many times, he happened to pull ashore a brazen vessel. Its mouth was closed with a lead stopper. Marveling at his strange catch, the fisherman said, "I'll wager that whatever is sealed so well must contain something of great value." A história da ligação química está ligada a uma sequência de descobertas acidentais que começam com a descoberta do átomo. A ideia do átomo foi concebida na Grécia Antiga, no ano 400 a.C., por Demócritos, um filósofo de Abdera. Para conceber o modelo do átomo, Demócritos usou os únicos recursos de que dispunha naquela época: a observação e a lógica. Our story begins in ancient Greece in 400 BC. At that time, man firmly believed that all things were composed of four basic elements: earth, air, water, and fire. But Democritus, a philosopher of that era, thought that these elements could be divided into smaller particles. In fact, he even gave them their name, atomos, which means indivisible. I crumble this earth to soil, and in turn crumble this soil to dust. Now, if I could reduce this dust into its smallest particles, these would be atoms. This beach appears to be a solid carpet, but on closer inspection, we see that it is made of millions of grains of sand. If we think of grains of sand as atoms and pack them together, they can be molded into any desired form. So it is in this way nature uses these tiny particles, these atoms, to build all things: the earth, water, air, and fire. If air and fire consist of small particles, how can they rise? They would fall to the earth like a shower of pebbles. The man who disagreed with Democritus was Aristotle, a famous Greek philosopher. His philosophy shaped the thinking of man for the next 2,000 years. And so the idea of the atom was lost. A ideia do átomo foi esquecida por mais de 2000 anos e só iria renascer no início do século XIX com o químico inglês John Dalton. Dalton acreditava que Demócritos estava certo. Todas as coisas são feitas de átomos. Para Dalton, os átomos eram como pequenas esferas, duras e indestrutíveis, unidas por uma força desconhecida. One of the first men to explore nature's tiny realm was John Dalton, an English chemist. This was early in the 19th century. It was he who revived the idea of the atom. I believe Democritus was right.
all things are made of atoms. Take copper, for instance. My drawings show how the atoms group together. They are like little, hard, indestructible balls, with some unknown force acting between them. When the atoms pack together, layer upon layer, millions upon millions, then they build a tiny crystal. And when the crystals combine, they form the copper metal we are so familiar with. And there are also atoms for silver and gold. There are different kinds of atoms everywhere. Atoms for sulfur in a match. Atoms for carbon in every ordinary pencil. Atoms for mercury in a thermometer. A different kind of atom for each element. But most of nature's creations are mixtures. This glass is a mixture of different kinds of atoms. The wood here, another. This book is composed of more mixtures than I could name. O mistério da estrutura do átomo começou a ser desvendado no final do século XIX, em 1897, quando o físico inglês J.J. Thomson, ao conduzir um experimento sobre condutividade elétrica em gases, assim como o pescador da fábula, descobriu acidentalmente o elétron. Thomson observou que, ao aplicar um campo elétrico no tubo de raios catódicos, os raios catódicos eram atraídos pela placa positiva. Os raios catódicos eram, portanto, formados por partículas com carga elétrica negativa. Thomson também descobriu que os elétrons eram partículas que tinham massa. Os raios catódicos, ao baterem em uma ventoinha mecânica posicionada dentro do tubo, a faziam girar. Então, eles possuíam massa e, consequentemente, eram matéria. A descoberta do núcleo por Ernest Rutherford no início do século XX, em 1911, finalmente desvendou o mistério da estrutura do átomo. Rutherford descobriu que aquela pequena esfera, dura e indestrutível de Dalton, era formada por uma gigantesca nuvem de elétrons. No centro desta nuvem estava o minúsculo núcleo do átomo. The year was 1911. Today, I use the fast-flying fragments of radium as tools to probe into the atom. I placed a small sample of radium inside a solid lead block. The lead absorbed all the rays except those that were allowed to escape through a small opening in the block. One might say it was a sort of atomic gun. To make the ray bullets visible, I used a fluorescent screen. For a target, I chose a very thin leaf of gold. But to my surprise, the bullets from my atomic gun passed right through the gold leaf as though it wasn't there. It was like shooting at a ghost. This was truly amazing because the gold leaf was a solid wall, 2,000 atoms thick. So the atom can't be as solid as we always thought. Then, unexpectedly, one out of thousands of bullets ricocheted, striking something solid. I can only conclude, then, the atom is mostly empty space, like a cloud or shell. But occasionally I hit something solid. It must be very small, a tiny particle in the center. I shall call it the nucleus of the atom. With Rutherford's discovery of the nucleus,
scientists began to understand how nature builds her atoms. The shell of the atom appears solid, just as a fast-whirling fan seems solid. Actually, the shell is composed of a whirling swarm of tiny electrical particles, called electrons. They circle around the nucleus like planets around the sun. So the atom is like a tiny solar system. But scientists are ever curious. Like the fisherman who examined the vessel he had hauled ashore, they began to probe the atomic nucleus for its secrets. They found that it was composed of small particles electrically charged. They call them protons, which means primary particles. Later, to the great surprise of science, other strange particles were discovered in the nucleus. They had no electrical charge. They were neutral. And so they were called neutrons. At last, the mystery of the atom structure was solved. How amazing nature is. Think of it. There are countless solar systems of atomic suns and planets in everything. There's a whole universe in the tip of a pencil. Even in this tiny pencil dot, there are billions of times more atoms than there are people on our Earth. Depois de descobrir a estrutura do átomo, os cientistas queriam saber como os átomos se agrupavam para formar a matéria. Essa descoberta foi feita pelo físico alemão Walter Kossel e pelo químico norte-americano Gilbert Lewis. Para descobrir como a natureza agrupava os átomos, Lewis e Kossel usaram os mesmos recursos dos gregos, a observação e a lógica. Eles observaram que apenas os gases nobres existiam isoladamente. Essa estabilidade intrigava os dois cientistas. Deveria existir alguma particularidade em suas configurações eletrônicas que justificasse esse comportamento. A resposta veio em 1916. Ao observar que a última camada eletrônica dos gases nobres era completa, descobriram que os átomos formavam ligações químicas para alcançar a configuração eletrônica dos gases nobres. Vejamos através de um exemplo como isso acontece. Um átomo de sódio tem um elétron na camada de valência e 8 elétrons na segunda camada, a camada estável de energia. Um átomo de cloro tem 7 elétrons na camada de valência. O átomo de sódio, ao transferir seu único elétron de valência para o átomo de cloro, torna-se um íon de sódio com carga positiva. Como a segunda camada do átomo de sódio tem 8 elétrons, o íon de sódio adquire a configuração eletrônica do gás nobre neônio. O átomo de cloro, ao ganhar um elétron, torna-se um íon cloreto com carga negativa. Fica com 8 elétrons na terceira camada e adquire a configuração eletrônica do gás nobre argônio. Esses dois íons foram usados apenas como recurso didático para enfatizar que sua configuração eletrônica é igual à dos gases nobres. Eles não têm significado físico porque não seria possível isolá-los, nem mesmo em laboratório. Um cristal de cloreto de sódio é formado por muitos íons. Em um minúsculo grão de cloreto de sódio, existem bilhões de vezes mais íons do que pessoas em nosso planeta. Cada íon do cristal está submetido à ação das forças eletrostáticas de repulsão causadas pelos íons de mesma carga e às forças eletrostáticas de atração causadas pelos íons de carga oposta. Se calcularmos a força resultante,
veremos que cada íon é atraído pelo retículo cristalino. Através desta interpretação física, podemos compreender melhor a ligação iônica. Nós herdamos o conhecimento dos grandes pensadores do passado. Eles nos deram o conhecimento do átomo. Repousa em nossas mãos usar esse conhecimento com sabedoria. Assim como o mago da fábula, a ciência está ao nosso dispor para atender nossos desejos. Esses desejos serão atendidos se usarmos a força do conhecimento herdado em memória das mentes e dos corações desses brilhantes cientistas. Bom, muito bem. O que nós percebemos então agora nesse vídeo, né? Ele fez um resumo praticamente de toda a história do átomo, né? Desde os tempos dos filósofos. Depois vocês viram que ficou um bom tempo sem nenhum desenvolvimento sobre isso. Então a ideia de átomo como algo indivisível foi mantida durante muito tempo, até chegar ao modelo aí de Rutherford, né? Que é o mais conhecido, que a gente acaba utilizando até hoje na escola básica. Claro que se for para o ensino superior, eles vão utilizar os modelos mais modernos e falar dessa parte do composto que, no caso do átomo, que a gente não consegue explicar ainda e nem trabalhar com isso no ensino médio. Muito do que a gente viu nesses 2 vídeos, a gente já tinha visto anteriormente, né? Agora, nós vamos assistir, então, da página 45, ó. Assista ao vídeo, aula de química, aprenda de forma inovadora com a química 3D, ligação iônica. E aí, depois aqui, tem as questões A, B, C, D, E, que eu vou responder junto com vocês, tá? E aí eu vou abrir o Word para a gente fazer junto. Então, vamos lá? Esse daqui é rapidinho, são só 2 minutinhos de vídeo e a gente já retoma, tá bom? Então, vamos lá. Habilitar aqui o som. Aqui. Aula de química, esse último aqui. Aumentar a tela. Começar do início. Vamos lá. Ligação iônica é a ligação que se estabelece entre 2 átomos quando há transferência de elétrons de um para o outro. Essa transferência se dá quando um átomo forte, ou seja, de grande eletronegatividade, encontra um átomo fraco, de baixa eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de capturar elétrons. O átomo que perde elétrons passa a ter carga positiva, tornando-se um íon positivo ou cátion, enquanto que o átomo que ganha elétrons passa a ter carga negativa, tornando-se um íon negativo ou ânion. Como cargas elétricas opostas se atraem, os íons ficam ligados em razão da atração elétrica. Este tipo de ligação recebe o nome de ligação iônica em substâncias resultantes de substâncias iônicas ou sais, como por exemplo o sal de cozinha ou cloreto de sódio, composto dos íons de sódio e cloro. O átomo de sódio possui 10 nêutrons, 11 prótons e 11 elétrons, 2 na primeira camada, 8 na segunda e apenas 1 na última camada, a camada de valência. O átomo de cloro possui 18 nêutrons, 17 prótons e 17 elétrons, sendo 2 na primeira camada, 8 na segunda e 7 na camada de valência. Quando juntos, o átomo de sódio perde um elétron para o átomo de cloro, tornando-se carregado positivamente, ao passo que o átomo de cloro, ao ganhar um elétron, se torna carregado negativamente. Ocorre então a ligação iônica, formando o cloreto de sódio.
Viram como foi bem rapidinho, né? Então, agora, nós vamos sistematizar as ideias, tá? Aqui está falando, depois realize uma pesquisa dirigida sobre ligação iônica em grupo de 2 alunos, mas a gente vai fazer junto, tá bom? Evidenciando e respondendo os seguintes tópicos. Então, vamos lá. Definam ligações iônicas. Eu vou aqui compartilhar a minha tela do Word e vou fazer junto com vocês. Então, vocês, por favor, anotem aí no caderno, mas depois eu deixo o PDF para vocês, tá? Aqui, ok. Times 16. Então, vamos lá. Caderno. O aluno. Paulo faz escola. Dos anos. Página 45. Então, aqui é o exercício 5B, tá bom? Então, nós vamos fazer letra A. Como é que a gente pode, então, definir ligação iônica? O que são, então, como é que a gente define ligação iônica? Vocês podem colocar apenas a resposta, tá? Aí no caderno de vocês. Mas aí eu vou escrevendo aqui para fazer um resumo, ficar todo mundo mais ou menos igual, tá? É uma interação, então... É uma interação entre átomos. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá bom, gente? Estamos aqui para isso, para tirar dúvida. Na qual ocorre... Então, ocorre o quê? A perda e o ganho de elétrons, certo? A perda e o ganho de elétrons. Isso. Resultando em quê? Em compostos com características e fórmulas em particulares. Tudo bem? Estão aí ainda, amores? Sim, né? Ok. B. Escreva, de um modo geral, as características dos compostos iônicos. Então, qual é o estado físico na temperatura ambiente, a estrutura e organização dos átomos e a solubilidade. O estado físico na temperatura ambiente, geralmente, ele é sólido, tá? Que são os sais. Mas, para complementar aqui essa parte da... Deixa eu ver. Ah, não, é lá embaixo que a gente vai falar dessa parte da tabela periódica. Então, nós vamos falar de estado físico na temperatura ambiente, estado físico na temperatura ambiente, geralmente sólidos, tá? Que são os sais, né, que a gente conhece aí. A outra questão é estrutura e organização dos átomos, estrutura, organização dos átomos. Nesse caso aqui, a estrutura, geralmente um átomo, ele está em volta de outros, porque eles estão, um está doando, o outro está recebendo, né? Então, um ganha, o outro perde elétrons. Então, eles apresentam essa natureza, né? E, geralmente, por átomos que são considerados metal e um não metal. E eles têm sempre um padrão. Tem gente para entrar na aula aí, vejam se é da sala e autorizem, por favor. Tá bom? O princípio, então, dessa
ligação iônica, como eles mostraram lá, né, a ligação iônica entre o sódio e o cloreto de sódio, como é sempre a ligação entre um metal e um ametal, metal e não metal ou ametal, tá? Sempre vai ocorrer dessa forma. E a solubilidade, geralmente, essas substâncias, elas são bem solúveis. Então, a gente coloca em água e ela se dissolve, porque aí a ligação iônica, ela se desfaz. Mas se eu pegar, por exemplo, eu pego um pouco de sal de cozinha, coloco na água, se dissolve. Se eu colocar essa água com sal na chama do fogão lá, coloco num recipiente, vou aquecer essa água com sal, a água evapora e o sal volta a ficar sólido. Essa é uma das experiências que a gente faria no início desse ano agora, né? Eu vou pedir um trabalhinho para vocês, que vai ser montar aquele cristal de cloreto de sódio, como se a gente estivesse representando o modelo atômico de Dalton, né? Que são os átomos como esferas, para a gente formar o cubo do cloreto de sódio, tá? E eu vou descrever, então, quanto vocês vão precisar de cada bolinha, o tamanho certinho, vai ser o trabalho que vai incluir o terceiro e o quarto bimestre. Então, eles são, aqui, olha só, são sólidos a temperatura ambiente, a ligação é feita por um metal e um ametal, e eles formam, né, eles produzem uma estrutura, vou escrever aqui que eu esqueci dessa parte, produzem, né, uma estrutura cristalina, que é isso que vocês vão ver nesse trabalho que eu vou pedir. É mais ou menos aquele cubo que ele mostrou lá no vídeo, tá? Que estava bem destacado lá. Aquelas bolinhas foram se juntando, até formar esse retículo cristalino. Todo ano eu peço, acho que vocês já devem ter visto na escola os alunos do segundo ano com esses cubos na mão, né, para lá e para cá. E a outra coisa aqui é a solubilidade, né? Então, quando eu coloco em água, esses compostos, eles são solúveis em água. São solúveis em água. Então, por isso a gente tempera o arroz, o feijão com sal. Então, você dissolve esse cloreto de sódio na água e aí deixa o alimento salgado, ok? Agora a letra D. Tudo isso aqui... peraí. Esse daqui era B, né, gente? Que eu não escrevi aqui, né? Estado, né? Característico. Pardon, tá? Aqui era a letra B, que a Pro não colocou. Vou dar um espacinho aqui para dar uma organização. Pronto. Aí. Esse aqui é o B. Agora a letra C, escreva a fórmula de uma substância formada a partir de ligação iônica. Conhecem alguma substância formada a partir de ligação iônica? Sim ou não? Não? Sim? Então, vou pôr aqui, ó. Cloreto de sódio. Uau! Fórmula é Na, N maiúsculo, A minúsculo, Cl, tá? Então, esse aqui é o cloreto de sódio NaCl, que é o que está pedindo na letra C. Na letra D. Mais organizado. Letra D. Quais elementos da tabela periódica podem realizar ligação iônica, né? Eu já tinha falado lá em cima, mas eu vou colocar aqui de novo, que essa ligação, então, ela é feita entre os metais e os não metais, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu escrever aqui. Letra B, ligação iônica, vou escrever de novo para ficar mais fácil de lembrar. Acontece entre metais e
metal. E a gente às vezes vê escrito também ametal, tá? Que apesar de ser uma palavra meio estranha, mas existe. E também pode acontecer a ligação entre um metal e o hidrogênio. A letra E tem 5 exemplos de formação de compostos iônicos, mostrando como realizam a ligação e como ficam as fórmulas iônicas. Então, são 5 exemplos, né? Para fazer isso aqui, eu vou usar, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, o exercício 5C, tá? Resposta, exercício 5C. Porque é a mesma coisa, tá bom? Resolver o exercício para melhor entendimento. Então, eu vou colocar alguns exemplos aqui da letra E, e o 5C vocês têm que resolver igual, tá bom? Então, vamos lá. Exemplos. Vou pegar, então, por exemplo, já foi feito o NaCl. Vou pegar magnésio. Magnésio, que é o Mg, e Cl, que é o cloro, tá? O magnésio, ele tem número atômico 12. Eu vou colocar aqui o 12 pequenininho, antes da gente entender melhor. E o cloro, ele tem número atômico 17. Vocês lembram que a gente fez a distribuição dos elétrons em uma das aulas? Lembram disso? Sim, não, talvez? Mais ou menos. Então, a gente tinha camada K, camada L, camada M, N, O, P, Q, tá? Assim por diante. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer a distribuição desses elétrons para entender como é que vai ser a ligação. Então, na camada K, a gente pode colocar até 2 elétrons, então aqui vai 2. Na camada L, eu posso ter 8. Então, 2, aqui 8, deu um total de 10, né? 2 mais 8, 10. Como aqui tem 12, ó, o número atômico é 12, então tem 12 elétrons. Quantos ficam na camada M? Podem falar, por favor. 2. 2, muito bem. Então, aqui eu tenho 2. Isso significa que o magnésio, ele precisa doar 2 elétrons, tá? Então, quando eu digo que ele precisa doar 2 elétrons, significa que a carga dele, nesse caso, vai ficar mais 2. Oh, meu Deus. Mais 2. Por que mais 2? Porque ele precisa doar 2 elétrons, tá? Então, vou escrever aqui embaixo para ficar mais fácil. Doar 2. Também, ó, o tamanho que eu estou escrevendo isso. Deixa eu ver aqui. Doar 2 elétrons. A gente pode escrever assim ou pode representar o elétron assim também, ó, tá? E menos. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o cloro, tá? Vou pôr aqui do lado. Então, aqui nós temos a camada K. Na camada K do cloro, quantos elétrons tem? Também 2, tá? A gente vai fazer a distribuição, a mesma coisa que fez ali. Na camada L, eu posso ter até 8, por enquanto já deu 10. Na camada M, eu posso ter 2, 8, 18. L, M, isso a gente viu numa aula anterior, tá? Quem não lembra, então, é só dar uma olhadinha lá no caderno que a gente já fez isso. 2 e 8, então, na camada M ficam quantos elétrons? Para dar 17.
7. 7, exatamente. Então, aqui, olha, eu só vou terminar isso aqui, a gente já termina a aula, tá? Então, aqui ficam 7, certo? Nesse caso, significa que o cloro, ele precisa o quê? Doar ou receber elétrons? Para completar 8. Então, ele tem que ter 2, 8 ou 18. Para completar 8, ele precisa doar ou receber? Ele precisa receber quantos? Um elétron, né? Porque se ele receber um elétron ali na camada M, vai ficar com 8, ok? Então, aqui vai ficar Cl menos. Ah, por que que fica Cl menos? Porque ele precisa receber, é o contrário, então, do magnésio, tá? Receber quantos? Um elétron. Um elétron. Assim também representado, ok? Nesse caso aqui, se eu tenho o magnésio querendo doar 2 elétrons e o cloro que quer receber um elétron, como é que a gente vai fazer essa ligação? Então, vou fazer aqui embaixo para vocês entenderem, tá? Como é que vai ser essa ligação, então? Vou copiar esses dois. Eu não sei aqui usar aquele negócio de Ctrl+V, Ctrl+C, tá, gente? Eu sou ainda do tempo das antigas. Então, aqui, ó, vou colocar eles próximos. Opa, mas nem tanto, né? O que que a gente precisa pensar nessa parte da química? Eu preciso fazer com que esses elementos, eles fiquem com 2 ou 8 elétrons na última camada, não é? Para que eles fiquem estáveis. Então, aqui, olha só, nesta camada, quando eu fiz a distribuição dos elétrons, eu percebi que aqui o magnésio tem 2, né? E ele precisa ficar com 8 na última, que seria aqui, ó. Então, ele precisa doar esses 2, senão ele não fica estável. E aqui, ele tem 7, então ele precisa receber 1, porque ele tem que ter 8. Nesse caso, como é que vai acontecer, então, a ligação entre o magnésio e o cloro? Vendo que o magnésio aqui, a carga dele é mais 2, e do cloro é 1. Como é que eu posso, então, fazer uma ligação com o elemento que é carga mais 2, ou seja, precisa receber 2, e o cloro que só pode doar 1, né? Oh, meu Deus. Ó, esse daqui precisa doar 2, falei ao contrário, tá, gente? Perdão aí. Esse daqui precisa doar 2 e esse precisa receber 1. Nesse caso, não está equivalente. Então, o que que eu faço? Eu vou repetir o cloro. Copio aqui mais uma vez e colo. Por quê? Para montar essa ligação, eu vou precisar de 2 Cl, ou seja, de 2 cloretos, tá? Para montar essa ligação iônica. Então, como é que vai ficar? Ai, sumiu a tela aqui para mim. Aqui. Então, como é que vai ficar a fórmula deste sal? Mg, usei uma vez só. Cl, usei quantas vezes o Cl, que é o cloro? 2, então eu coloco 2 aqui embaixo, ó. Bem pequenininho, se o 2 ficar grande, fica errado. Então, essa é a fórmula do sal, que é o MgCl. O nome a gente dá primeiro para esse daqui e depois para o positivo. Então, primeiro o negativo, depois o positivo. Quando ele faz essa distribuição aí, que doa elétron, perde elétron, o nome aqui do magnésio, ele continua o mesmo, tá? Magnésio, continua magnésio. Mas o cloro, que se chamava cloro, agora ele passa a se chamar cloreto, tá? Porque ele vai receber esse elétron. Então, aqui eu tenho um sal, que vai ser chamado, então ele tem nome e sobrenome. Então, ele é cloreto de alguma coisa, tá? Como se fosse a gente, Adriana da Silva, tá bom? Então, qual é o nome desse sal? Cloreto de magnésio. Tudo bem, amores, até aqui? Sim? Uhum. Ok. Eu vou diminuir a tela aqui, se alguém precisar fazer um print, mas vai ficar muito pequeno, né?
Eu vou salvar essa página e deixo para vocês lá como PDF, tá? Na sexta-feira, nós vamos fazer o exercício 5C. Então, para essa semana, a atividade que eu vou pedir para vocês de roteiro vai ser até o exercício 5C. Só que lembrando, a gente vai resolver ele na sexta-feira, tá bom? Porque aí nós vamos fazer a distribuição eletrônica e a ligação para ver como é que fica essa estrutura. Quem já quiser ir tentando fazer, pode tentar, tá? Então, aqui, ó, a ligação entre cálcio e o cloro, potássio e iodo, que é o exercício 5C, bário e cloro, magnésio e oxigênio. Quem conseguir, tudo bem, a gente faz a correção na sexta. Se não conseguir, eu vou fazer o exercício aqui com vocês na sexta-feira. E aí a gente continua a apostila e vamos ver se mais umas 2 aulas a gente termina, né? Porque essa apostila tem muito conteúdo, ela veio muito densa, né? Diferente das outras, mas tudo bem. Tudo bem por hoje, amores? Eu vou voltar aqui para a tela com vocês, parei de compartilhar. Muito, muito obrigado pela participação de vocês na aula de hoje. A Pro tá descabelada, mas tudo bem. Vou mostrar a cara aqui, botar a cara no sol, né? Saudade de vocês, meus amores. Então, olha, tenha uma boa tarde. O cabelo aqui tá feio. Um bom dia para vocês, uma boa tarde, um bom almoço. E a gente se vê na sexta-feira. Beijos. Beijos. Tchau. Apareçam, tá bom? Beijo, professora. Beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Ô, Pro, Oi, querida. você vai passar o trabalho agora ou depois? Ah, eu vou anotar no roteiro da semana e eu explico na sexta-feira, tá bom? Pode ser? Tá bom. Eu mando no roteiro de hoje, tá? Para comprar a bolinha de isopor. Bolinha de isopor? Precisa. Aí eu vou anotar, tá bom? Quanto precisa de cada uma para vocês comprarem. Beijo. Beijo.